Olá, meus amigos, bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez estamos aqui para a honra, para a glória, para o louvor do Senhor, para transmitir uma palavra de Deus ao seu coração. Nesta manhã, Deus tem uma palavra ao seu coração. Creio que Deus falará conosco através da sua poderosa palavra. Hoje, o texto bíblico em pauta está Salmo de número 116, verso 1 ao verso de número 14. Salmo 116, verso 1 ao verso de número 14. Deus tem uma palavra ao nosso coração. Glória a Deus. Amém? Graças a Deus por esse dia, louvado seja Deus pela sua palavra. Ontem eu pedi a Deus uma palavra e Deus usou a irmã Joelma na igreja para trazer um texto bíblico e essa palavra falou muito ao meu coração. E com certeza, através desta palavra, Deus tem algo reservado para as nossas vidas nesta manhã. Graças a Deus. Salmo 116, verso de número 1. A seguir, Salmo 116 diz assim: Amo ao Senhor. Note a expressão, amo ao Senhor. Porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Portanto, invocá-lo-ei enquanto viver. Cordéis da morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Então, invoquei o nome do Senhor, dizendo: Ó Senhor, livra a minha alma. Piedoso é o Senhor, e justo. O nosso Deus tem misericórdia. O Senhor guarda aos simples. Estava abatido, mas Ele me livrou. Volta, minha alma, ao teu repouso, pois o Senhor te fez bem. Porque tu, Senhor, livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Cri, por isso falei, estive muito aflito. Eu dizia na minha precipitação: homem é todo mentira. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor, pagarei os meus votos ao Senhor, agora, na presença de todo o povo. A Bíblia Sagrada ainda continua até o versículo 19, diz assim: Preciosa é a vista a morte dos seus santos. O Senhor deveras o teu servo. Sou teu servo, filho da tua serva. Soltaste as minhas ataduras. Oferecer-ei sacrifícios de louvor, invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor, que me possa fazê-lo na presença de todo o povo. Nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém, louvai ao Senhor. Graças a Deus. Louvado seja Deus pela sua palavra. Engrandecido seja Deus por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Amém? Graças a Deus pela sua vida. Louvado seja Deus pela sua presença aqui conosco nesta manhã. E eu creio que Deus falará conosco através da sua poderosa palavra. O texto em pauta nesta manhã, Salmo 116, é um dos mais belos salmos da Bíblia Sagrada. É o Salmo da gratidão. Salmo este que o salmista está louvando, enaltecendo, engrandecendo o Senhor por causa da sua bondade, dos seus benefícios que tem feito, tudo aquilo que Deus havia realizado em sua vida. Ele não tem palavras, ele não tem expressão para colocar como gratidão por aquilo que Deus havia realizado. O livro dos Salmos também é um livro de louvor, é um livro de adoração. É considerado para os judeus como um saltério de louvores, aonde o povo lê estes salmos como canção, como adoração ao Senhor. E neste salmo em especial, o salmo número 116, verso de número 1, nós vamos notar aqui que a primeira expressão desse salmo é: amo
ao Senhor. E nós sabemos que amar o Senhor não é apenas um sentimento, mais do que isso. Amar o Senhor é um mandamento. A Bíblia Sagrada vai colocar para nós, desde o Antigo Testamento até o Novo, várias vezes a expressão amar o Senhor. A Bíblia Sagrada diz lá em Mateus capítulo 22, versículo 37, amarás o Senhor de todo o teu coração e de todo o teu entendimento. Então está falando não apenas do sentimento, mas está falando também da razão pelo qual nós devemos amar o Senhor. E nós sabemos que amar o Senhor é sim um mandamento. Devemos amar o Senhor. E a pergunta nesta manhã é: amar o Senhor. O que significa amar? Amar dentro da Bíblia é dedicar, é cuidar, é ter zelo, é ter afeto, é ter carinho. Amar é mais do que isso. Amar é se importar. Amar é passar tempo. Amar é estar junto. Amar é desejar. Amar é buscar. Isto é amar. E nós, como servos de Deus, como igreja de Cristo, como pessoas que servem a esse Deus, nós não devemos ser pessoas que estão com o coração totalmente longe do Senhor. Pelo contrário, nós devemos amar o Senhor, amar a Deus, amar sobre todas as demais coisas. E quando eu falo de amar o Senhor, o primeiro verso do texto está dizendo assim: amo ao Senhor. Mas nesta manhã, como uma pregação expositiva, queremos expor aqui o porquê devemos amar o Senhor. O porquê e qual motivo temos, e qual salmista aqui também tinha, de amar a esse Deus. O primeiro motivo está no verso número 1 até o verso 4, onde ele diz: porque ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque ele inclinou para mim os seus ouvidos. Ou seja, o nosso Deus é um Deus que ouve oração. O primeiro motivo pelo qual devemos amar a Deus, porque o nosso Deus é um Deus vivo e é um Deus que ouve. O nosso Deus não é uma imagem de escultura, o qual não tem ouvidos para ouvir, o qual não tem olhos para ver, o qual não tem mão, o qual não tem pés, o qual não tem sentimentos. O nosso Deus é vivo, é poderoso, é santo, é magnífico, é um Deus de glória. E mais do que isso, Deus ouve as nossas orações. Nesta manhã quero afirmar para você com toda a convicção, com toda a autoridade de Deus, dizendo que este Deus, o qual nós servimos, o Deus da Bíblia, o Deus criador dos céus e da terra, esse Deus sim se importa com as suas orações. É um Deus que ouve, é um Deus que por dentro da Bíblia Sagrada, na minha vida, na tua vida, você vai perceber que Deus sempre está ouvindo. Salmo de número 40 diz assim: esperei com paciência no Senhor, ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. E quando Deus ouve, tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, e firmou os meus pés sobre uma rocha. Graças a Deus pela presença dele. O nosso Deus é um Deus que ouve, é um Deus que está ouvindo você nesta manhã, é um Deus que está disposto a ouvir a sua oração. Deus ouviu a oração de Ezequias quando ele estava angustiado, quando ele estava com uma enfermidade mortal, aonde até mesmo o próprio Deus alerta para ele através do profeta Isaías, dizendo: morrerás e não viverás. Você vai morrer porque a enfermidade é mortal, o problema é gravíssimo e não tem como você viver. Ezequias, chorando, vira-se para uma parede numa cama e começa a orar ao Senhor e diz assim: Senhor, lembra-te de mim, lembra-te que andei em verdade, com o meu coração perfeito, fiz o que era reto aos seus olhos. E diz a Bíblia Sagrada que Deus vai ouvir a oração de Ezequias. Naquele mesmo momento, Deus vai bradar ao coração do profeta Isaías, que já estava se retirando do templo, e vai voltar novamente e vai entregar uma outra palavra para Ezequias, dizendo para ele não se preocupar, dizendo para ele não ficar preocupado, porque Deus havia ouvido a sua oração. Ele acrescentaria mais 15 anos de vida. Esse é o Deus que nós servimos. É o Deus que ouve oração. Ele ouve oração com propósito. Ele ouve oração quando está dentro da vontade dele. Ele ouve todas as orações. Nesta manhã,
Você pode clamar, você pode dizer, você pode orar, você pode recitar para Ele. E Deus estará lhe ouvindo. A Bíblia Sagrada mostra uma mulher chamada Ana. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1. Esta mulher vai clamar a Deus pedindo ao Senhor um filho. E Deus vai ouvir a sua oração. Nós notamos que Deus, Ele vai deixando um tempo. Deus vai fazendo essa mulher entender que a oração dela precisa ter propósito, que ela precisa não apenas orar por um filho, mas Deus estava precisando de um profeta, Deus estava precisando de um juiz, Deus estava precisando de um sacerdote. E no mesmo momento que essa mulher vai orar, Deus vai dar para ela o Samuel, presente de Deus. Deus quer bradar o teu coração nesta manhã. Deus quer lhe abençoar sim. Então continua orando. Lucas capítulo 18, versículo 1, contou-lhe a parábola sobre o dever de orar sempre, sem nunca desfalecer, porque o meu Deus e o teu Deus é um Deus que ouve. Ele ouve oração. Ele ouviu a oração de Ana, ele ouviu a oração de Ezequias, ele ouviu a oração de Josafá, ele ouviu a oração de Salomão quando este pediu sabedoria. Ele ouviu a oração do salmista Davi, quando ele disse: tirou-me de um charco de lodo e firmou os meus pés sobre uma rocha. Ele ouviu a oração do apóstolo Paulo, ele ouviu a oração de João Batista, ele ouviu a oração de Maria, ele ouviu a oração de Pedro, ele ouviu a minha e a tua oração, ele ouviu a oração da minha mãe, quando minha mãe clamava dizendo: Senhor, salva o meu filho, muda a vida do meu filho, muda a história do meu filho, muda a história da minha família. Esse Deus é o Deus que ouve oração, esse Deus é o Deus que ouviu a minha oração e vai ouvir a tua oração nesta manhã, porque o nosso Deus é um Deus que ouve, Ele é vivo, toda honra, toda glória, todo louvor a Ele. Por isso eu estou dizendo aqui nesta manhã, por que devemos amar o Senhor? O verso 1 diz assim: amo ao Senhor. Tá, e por que você ama? Por que devemos amar? O texto está explicando e dizendo que o nosso Deus é um Deus que ouve. É um Deus que quando nós oramos, a Bíblia diz que Ele se inclina aos seus ouvidos. Invocá-lo-ei enquanto viver. Enquanto você viver, meu amigo, continue orando, continue clamando, porque esse Deus estará lhe ouvindo. Esse Deus estará lhe atendendo, trabalhando dentro do tempo dele, trazendo respostas de acordo com como Ele quer. Por que devemos amar o Senhor? Versículo de número 6 diz assim: Senhor, guarda aos simples. Eu estava abatido, mas Ele me livrou. Versículo 8: porque tu, Senhor, livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Deus é o Deus do livramento. Devemos amar esse Deus porque, além de Deus ouvir, Deus é o Deus que livra. Deus é o Deus que corta laços. Deus é o Deus que desfaz obras de macumbaria e feitiçaria. Deus é o Deus que desfaz toda a obra maligna do inferno. Ele veio para desfazer as obras do diabo. Esse Deus é o Deus que corta. Esse Deus, quando a Bíblia diz que Deus dá o livramento, Ele deu o livramento para Israel. Faraó estava perseguindo, querendo matar. Faraó queria trucidar, acabar, derrotar, aniquilar com a nação de Israel. Mas o Deus Todo-Poderoso, o Deus de projetos, o Deus de planos, Ele deu o livramento. Nesta manhã, Deus está dando o livramento aqui. Nesta manhã, Deus está fechando portas que eram para ser portas de tragédia, portas de morte. Deus está dando livramento. Deus é o Deus que livra. Deus é o Deus que corta laços. Deus é o Deus que trabalha. Deus é o Deus do Salmo 91. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Esse Deus é o Deus que corta laço do passarinheiro, da peste perniciosa, da mortandade que assola o meio-dia, da mortandade, irmãos, que anda pela escuridão. Esse Deus é o Deus que quer dar livramento. Ele deu livramento para Israel. Ele deu livramento aqui, como disse, para Ezequias. Ele deu livramento para o apóstolo Paulo e Silas quando estavam dentro de uma prisão. Estavam ali guardados para morrer. Mas Deus deu o livramento. Nesta manhã Deus quer dar livramento para você. Nesta manhã Deus está dando livramento. Como nesta semana Ele já deu vários livramentos para várias pessoas ali. Como deu livramento lá na estrada.
como deu livramento na rua, como deu livramento na casa, no trabalho, como deu livramento de uma picada, de um inseto, de um escorpião, de uma aranha, como deu livramento na noite de um assalto, de um roubo. Você não percebe, você não vê, e muitas vezes o inimigo está tramando contra a sua vida, tramando contra projetos contra você, e Deus está guardando, Deus está livrando. O anjo do Senhor acampa ao redor daquele que teme e livra. O anjo do Senhor está ao redor daquele que teme ao Senhor. Se você teme a Deus, há um anjo do teu lado. Se você teme a Deus, Deus sempre colocará um anjo para lhe acompanhar, aonde você for, aonde você estiver. Deus estará contigo todos os dias. O nosso Deus é o Deus do livramento. É o Deus que corta laços, como diz o texto aqui. O nosso Deus é o Deus que livra e que está cortando laços nesta manhã para a honra e para a glória do nome do Senhor. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Deus é um Deus de livramento. Eu sinto a graça dele. O Deus que está cortando laços nesta manhã. Que todos os projetos do inimigo caiam por terra. Que tudo aquilo que o inimigo projetou como projeto maligno ao teu respeito, para tentar lhe destruir, contra a tua casa, contra a tua família, contra teus filhos, contra a sua vida, caia por terra em nome de Jesus. Que a graça dele lhe alcance, que a presença dele venha nesta manhã, entrar no seu coração, trabalhar na sua vida, alcançar o seu trabalho, alcançar a sua casa, alcançar a sua vida, alcançar a sua alma. Que o Senhor nesta manhã esteja trabalhando e desfazendo todo tipo de laço, toda obra maligna do inferno, tudo aquilo que o inimigo tenta e tem tentado contra a sua casa, contra a sua família, está caindo por terra nesta manhã, está caindo por terra neste dia, porque o Senhor é poderoso para livrar, o Senhor é poderoso para cortar o laço, o Senhor é poderoso para tirar o laço do passarinheiro, da peste perniciosa. O Senhor é aquele que está trabalhando nesta manhã, guardando, livrando. É o Deus do livramento. Por que amo ao Senhor? Por que devemos amar o Senhor? Porque Deus é um Deus que ouve. Porque Deus é vivo. Porque Deus ele está dando livramento. É o Deus do livramento. Ainda a Bíblia Sagrada diz para nós aqui por que devemos amar o Senhor. Versículo de número 5 diz assim: piedoso é o Senhor. E o que é piedoso? A palavra piedoso significa amigo, amável, afável, compassivo, companheiro. Esse é o nosso Deus. Esse Deus tão grande, tão poderoso, tão imenso, onipotente, onipresente, onisciente, imutável, transcendente, todo-poderoso. Esse Deus é um Deus amável. Esse Deus é um Deus que te ama. Esse Deus é um Deus que se preocupa com você. Até aqui você tem chegado, porque Deus tem lhe guardado, protegido. Esse Deus tem lhe carregado como um pai carrega com um filho no colo. Esse Deus tem lhe conduzido, esse Deus tem lhe protegido. Esse Deus tem lhe sustentado, tem trazido benefícios maravilhosos que você não consegue imaginar e contar. Esse Deus tem todos os dias sustentado a tua casa. Todos os dias Ele permite que o teu coração venha bater. Todos os dias Ele tem lhe dado fôlego de vida. Todos os dias Ele tem lhe dado livramentos que você não tem visto, que você não tem percebido. Esse Deus é piedoso. Piedoso porque muitas vezes nós merecemos ser castigados, merecemos até sofrer a pena. Mas o Senhor, Ele está lhe olhando, está dizendo assim: eu estou guardando meu filho, eu estou guardando minha filha, eu estou zelando dele, eu estou cuidando dele. É um Deus compassivo, que tem paciência. É um Deus, irmãos, que se demora para irar-se. Ainda aqui, o texto bíblico ainda vai dizer para nós, aqui no versículo número 5, diz assim: Deus é piedoso e o Senhor é justo. O nosso Deus é um Deus que faz justiça, sim. Nós estamos vivendo hoje num mundo de injustiças. E não é só você. Abacuque viveu um tempo de injustiça. Jeremias viveu um tempo de injustiça. Ezequiel viveu um tempo de injustiça. Os profetas como Isaías, como os profetas menores, Obadias, Miqueias, Naum, todos esses viveram tempos de injustiça. E você pensa assim: mas Senhor, o Senhor não vai fazer justiça? Deus faz justiça no seu tempo, da maneira certa.
Certo dia, Deus usou algo misterioso. Um dedo escreveu na parede, algo misterioso. Um dedo escreveu na parede lá na Babilônia: Mené, Tekel, Parsim, pesado foste na balança e foste achado em falta. Por quê? Porque Deus é um Deus que faz justiça no seu tempo. Deus, irmãos, Ele está pesando tudo na balança. E vai chegar a hora do acerto de contas, porque Deus é amor, mas Deus também é justiça. Tudo aquilo que se planta, colhe. Tudo aquilo que o homem faz, um dia vai ter que trazer conta daquilo que está fazendo. E por isso eu digo para você, fica tranquilo. Ah, pastor, mas tem muita injustiça no mundo, quando que vai ser cobrado? No tempo certo. Deus vai cobrar toda a injustiça. Ainda que Deus tem sido misericordioso, benevolente, Deus dá tempo, Deus é longânimo para que ninguém se perca, mas que todos venham se arrepender. Deus é bom, Deus é um Deus que é justo, e Ele fará justiça na sua vida, sim. Ele fará justiça pela sua casa, sim. Ele fará justiça por você, sim, porque o nosso Deus é Jeová Tsidkenu, justiça nossa. O Senhor é a nossa justiça. Não espere justiça de homens, não espere justiça dos grandes desta terra. A nossa justiça vem do Senhor. Ele é a nossa justiça. Ele trabalhará e peleja por nós, por mim e por você. Por que devemos amar o Senhor? Devemos amar o Senhor porque o Senhor ouve, porque o Senhor é o Deus do livramento, porque o Senhor é piedoso, porque o Senhor é justo. E mais ainda no versículo 5 diz assim: porque o nosso Deus tem misericórdia. Nós sabemos, irmãos, que a misericórdia do Senhor é o motivo pelo qual nós acordamos nesta manhã. A misericórdia do Senhor, ela se renova todas as manhãs. Você passou um dia ontem abençoado e hoje você está vivo porque a misericórdia do Senhor tem me cercado. A misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Porque pelos erros, pelas transgressões, pelas iniquidades, pelas injustiças, pelos pecados, pelas falhas que temos, talvez deveríamos ser fulminados, talvez deveríamos não estar aqui, por tantas coisas que nós já falamos para Deus que queríamos fazer certo e não fizemos. Como Paulo disse, aquilo que eu quero fazer eu não faço, e o que não é para fazer acabo fazendo. Mas o Senhor é um Deus de misericórdia. O Senhor é um Deus que sente aquilo que você está sentindo. Jesus sente aquilo que você sente. Por quê? Porque Jesus, irmão, se tornou humano para experimentar tudo aquilo que o homem experimentou, ainda que Jesus passou aqui todo tipo de tentação, provação, mas sem pecado. Então, Ele sabe o que você sente, Ele conhece as tuas angústias. O Senhor conhece o teu coração, Ele conhece essa tristeza, Ele conhece aquilo que lhe angustia, Ele conhece aquilo que lhe tira a paz, Ele conhece aquilo que lhe dá medo. O Senhor conhece o meu e o teu coração. Deus esta manhã está dizendo para você que Ele é o Deus da misericórdia. Provérbios 28:13 diz assim: aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que as confessa alcança a misericórdia. Nesta manhã, meu irmão, abra sua boca e comece a falar com Deus e peça misericórdia. Certa vez eu ouvi falar de uma senhora, uma mulher que ela diz que não conseguia orar, ela não sabia orar. E ela foi conversar com o seu pastor e perguntou: pastor, eu não tenho palavras para orar. Chega um momento que eu vou orar e não tenho mais assunto para orar. O pastor disse para ela assim: minha filha, eu vou lhe ensinar um segredo. Que segredo, pastor? Olha, quando você for orar, dobra os teus joelhos e apenas começa a falar: misericórdia, 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 misericórdia e misericórdia. E você vai ver que Deus vai começar a agir na sua vida. E ela fez isso. Chegou um momento que ela foi orando, 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 e parece que as palavras faltou, parece que a oração estava pesada, o céu estava de bronze, e não fluía a sua oração. Então ela começou a dizer: Senhor, tem misericórdia, Senhor, misericórdia. E começou a clamar a misericórdia do Senhor. E quando de repente a graça de Deus entrou naquele lugar, a presença de Deus veio e tomou conta do seu coração, as lágrimas desceram, e a presença de Deus, ela abundou naquele lugar.
Assim é na minha e na tua vida, meu irmão. O dia em que você não tiver palavras, o dia que você estiver tão fraco a ponto de não conseguir orar, começa a pedir misericórdia para o Senhor. A misericórdia do Senhor lhe alcançará. A misericórdia do Senhor está lhe alcançando nesta manhã. A misericórdia do Senhor está alcançando a sua família, está alcançando o seu filho, sua filha. A misericórdia do Senhor está descendo sobre seu esposo, sobre sua esposa. A misericórdia do Senhor está alcançando a tua casa nesta manhã. Aí onde você está, a misericórdia do Senhor lhe alcança. A misericórdia do Senhor lhe sustenta. A misericórdia do Senhor lhe fortalece. Nós estamos vivos pela misericórdia. Nós estamos salvos pela misericórdia. Nós hoje conhecemos a Bíblia pela misericórdia. Nós temos o conhecimento pela misericórdia. Nós hoje podemos respirar pela sua misericórdia. Nós estamos assistindo essa live, ela está acontecendo pela sua infinita misericórdia. Glórias ao nome do Senhor. A Bíblia Sagrada mostra por que devemos amar a Deus. Versículo de número 8 diz assim: porque o Senhor livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Livraste os meus pés da queda. Queda aqui, irmãos, é você cair na fé, é você abandonar a igreja, é você abandonar o Senhor, é você abandonar a Deus. Queda é desviar-se. E nós sabemos que todos nós que aqui estamos, um dia já pensamos em parar, já deu vontade de abandonar tudo e desistir. Talvez você que está me ouvindo, você já pensou por várias vezes: este ano eu não vou mais, eu não vou orar mais, eu não vou ler mais a Bíblia, eu não vou mais na igreja, eu não quero saber mais de ser crente. Talvez já passou pelo teu coração: não adianta mais servir a Deus, porque estou passando por luta, estou passando por problemas, estou enfrentando a enfermidade. Irmãos, mas não desista em nome de Jesus, porque é isso que o diabo quer. A maior tentação que o diabo tem para a tua vida é que você venha cair e não venha levantar. A maior tentação que o diabo tem é que você venha desistir e abrir mão de tudo. Mas o Senhor é aquele que está dizendo aqui, Ele está livrando os seus pés da queda. Porque eu olho para a Bíblia no Salmo de número 73, um homem chamado Asaf, que ele começou a olhar para a prosperidade dos ímpios e a injustiça que eles faziam, e começou a quase se desviar-se. Ele começou: Senhor, quase que os meus pés escorregaram, resvalaram, quase que saiu de mim as minhas forças e quase me desviei, até o ponto que eu entendi o fim dos ímpios. Meu irmão, saiba que toda injustiça plantada nesse mundo, um dia ela vai ter fim. Está isso escrito na palavra de Deus. Deus é um Deus que trabalha no seu tempo, da sua forma. O nosso Deus está livrando você da queda. Não se desvie por causa de pessoas que talvez lhe fizeram mal. Não se desvie porque alguém caiu, porque alguém pecou, porque alguém errou. Não se desvie porque talvez Deus não está entrando com providência na hora certa, que você acha que é certa. Deixa Deus trabalhar do seu jeito. Nós vemos aí nos últimos dias muitas pessoas tentando se afastar de Deus, achando que Deus não está ouvindo, achando que Deus não está se importando com a situação. Aonde estava Deus quando aconteceu isso? Calma, tenha tranquilidade, Deus sabe o que está fazendo, sempre soube, e não é agora que Deus não vai saber. A humanidade já passou por situações muito mais difíceis que nós estamos enfrentando hoje. A igreja já passou pela Primeira, pela Segunda Guerra Mundial, a igreja já passou por pandemia, a igreja já passou por perseguição tremenda, e a igreja está de pé, a igreja está viva, a igreja está marchando, porque as portas do inferno não prevalecem contra ela. Então fica tranquilo, descansa o teu coração, em paz o teu coração. Por quê? Porque nosso Deus é o Deus que livra da queda. O Senhor te segura pela tua mão direita e não deixa teus pés resvalarem. Você só está de pé hoje, eu só estou de pé e eu sei disso, só por causa da misericórdia do Senhor, porque Ele nos livra da queda. O Senhor te livra da queda. O Senhor é aquele que te sustenta, que vai te levando todos os dias. Quando teu pé vai escorregar, o Senhor está lhe guardando. Está com vontade de desistir, não abra mão. O Senhor está lhe protegendo. Aquele dia que dá vontade de chorar e dizer assim: eu vou abandonar tudo, vou parar com tudo, eu não quero saber mais de nada. O Senhor está lhe dizendo: não faça isso, não abra mão da sua fé, não abra mão daquilo que Deus lhe deu, não abra mão da eternidade, não abra mão do céu por nada.
Porque aquilo que os teus olhos não viram, os teus ouvidos não ouviram, e nem chegou à tua mente, é o que Deus tem preparado para você um dia, na eternidade. Há um céu de glória nos esperando. Há uma magnífica presença ainda que vai se manifestar. Tenho por certo que as aflições do tempo presente não são para se comparar com a glória que há de ser revelada. Assim diz a Bíblia Sagrada, Romanos capítulo 8, versículo 18. Glória a Deus. Então não pare, não desista, não abra mão da sua fé. Porque o verso 8 está dizendo assim: o Senhor livra os pés da queda. Por que devemos amar o Senhor? Porque Ele nos livra da queda, porque Ele nos sustenta todos os dias. Você só não está caído hoje, prostrado, morto, pela graça de Deus. E verso de número 12 diz assim: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Um dos motivos pelo qual devemos amar o Senhor é pelos benefícios que Ele nos tem feito. Agora, se eu pudesse falar para você assim, meu irmão, minha irmã que está me ouvindo na live, se você pudesse pegar um papel e uma caneta e começasse a escrever os benefícios que Deus lhe tem feito, quantos seriam? Eu vou dar um exemplo para você, e eu sei que você já sabe desse exemplo aqui, mas eu vou fazer você lembrar. Quanto que uma pessoa que não tem os seus olhos pagaria, daria dinheiro para ter os seus olhos novamente? Você arrancaria os teus olhos e trocaria ele por um carro? Você trocaria por 10 mil reais, por 20 mil reais, por 100 mil reais, por 1 milhão os teus olhos? Eu pergunto para você, quanto vale os teus olhos? Quanto vale as tuas mãos? Quanto vale os seus dedos? Quanto vale os seus braços? Quanto vale o seu corpo? E quanto vale a sua alma? A tua alma vale mais que o mundo inteiro. Então, quantos benefícios o Senhor tem feito? Às vezes fica pensando assim, Senhor, mas cadê meu carro? Cadê minha casa? Irmão, carro e casa não é nada diante daquilo que Deus já lhe deu. Olha o tamanho da glória, olha o tamanho da bênção que Deus tem para a tua vida. Olha o valor que você tem. E aí eu canto aquele louvor que diz assim: quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Você é um ser tão importante para Deus, porque o Espírito Santo se move em você. Nós temos um tesouro dentro do vaso de barro, a presença de Deus, que vale mais do que qualquer coisa, vale mais do que qualquer prazer, vale mais do que qualquer benefício humano terreno, momentâneo. A presença eterna de Deus em nossas vidas. Glória a Deus. Glória a Deus pela sua palavra. Eu sinto a presença dele aqui. Esses benefícios, irmãos, dinheiro não compra. Por isso que a Bíblia diz lá em 1 Pedro 1, 19, 18: não foi com ouro nem com prata que Ele nos resgatou da nossa vã maneira de viver. O que você dará pelos benefícios que Deus tem feito? O que você vai fazer por tudo aquilo que Ele já fez? O que é o mínimo que você pode fazer por Deus, por aquilo que Ele já tem realizado? Que darei eu? Essa é a preocupação do salmista. Que darei eu? Ele não está se preocupando com a vida do próximo. O que o meu irmão vai dar? O que a minha irmã vai dar? O que o fulano vai oferecer a Deus? Ele está preocupado com ele. O que darei eu ao Senhor pelos benefícios que me tem feito? Porque relacionamento com Deus é individual. Relacionamento com Deus é pessoal também. Cada um dará conta de si mesmo. Então você precisa dar conta para Deus de tudo aquilo que Ele já fez. Você precisa no mínimo fazer alguma coisa por Deus. No mínimo você precisa começar a fazer alguma coisa pela obra do Senhor. E o que você vai fazer? Não significa que você vai trocar, porque não tem como pagar aquilo que Deus faz por nós. Mas precisamos pelo menos fazer alguma coisa para demonstrar verdadeiramente uma atitude de que verdadeiramente nós amamos esse Deus. Como diz o início do texto, amo ao Senhor, verso do número 1, do verso do Salmo 116. E agora aqui para concluir esta palavra, verso do número 18. Concluo essa palavra com o verso 18 e o verso 19. Diz assim: pagarei os meus votos ao Senhor. Irmãos,
Concluo essa palavra dizendo para você que nós precisamos pagar tudo aquilo que nós prometemos para Deus. Ninguém é obrigado a prometer, mas também nós somos obrigados a pagar. Tem muitas pessoas que fazem promessas para Deus no início do ano. Vou fazer isso, vou fazer aquilo. E nós precisamos pagar os nossos votos ao Senhor. Eu não sei que tipo de voto, não sei que tipo de promessa você fez para Deus. Mas vá lá e pague para Deus. Faça para Deus aquilo que você prometeu. Porque a Bíblia diz para nós também, ai daquele que faz votos de tolo e não paga. Então, se você falou com Deus de fazer, faça. Ofereça para Deus a tua vida, ofereça para Deus a tua alma, ofereça para Deus o teu trabalho, ofereça para Deus o teu louvor, a tua canção, o teu estudo, a tua inteligência. Ofereça para Deus tudo aquilo que você pode fazer em bem do próximo também. Porque a Bíblia ainda vai dizer para nós aqui, verso número 18, diz assim: pagarei os meus votos e que eu possa fazê-lo na presença de todo o meu povo. O que é isso, irmão? Que você tem que publicar perante o povo de Deus tudo aquilo que ele tem feito. Publique as bênçãos de Deus. Farei perante todo o meu povo. Conte que Deus é bom. Pegue e compartilhe as bênçãos de Deus. Compartilha versículo na rede social, compartilha vídeos de Deus, compartilha a palavra do Senhor, compartilha a live, compartilha a palavra de Deus, compartilha as bênçãos com outras pessoas. Conte para as outras pessoas aquilo que Deus tem feito na tua vida, por favor. Em nome de Jesus. Não use a rede social para contar tragédia ou simplesmente para falar mal da vida dos outros, para dar indireta nas pessoas, mas conte as bênçãos que Deus já fez na sua vida. Por favor, use a tua rede social para a honra, para a glória de Deus, verdadeiramente. Não se importa com a opinião de outros. O que vão falar de mim? Tá, é ele que vai te salvar? É teu filho que vai te salvar? É tua filha que vai te salvar? É teu marido que vai te salvar? É tua tia, é tua avó, é teu tio que vai te salvar? É teus primos, é teus sobrinhos? Meu irmão, você deve a tua vida para Deus. Porque vão falar que eu fico só postando coisa de Deus, e daí? Ou preferiam que se eu estivesse postando porcarias, coisas ruins, imoralidade e maldade na internet? Louvado seja Deus pela sua vida. Glória a Deus pela sua vida. O texto está dizendo aqui, que eu possa fazê-lo na presença de todo o povo. Verso 18. Pague teus benefícios. Faça as obras de Deus na presença de todo o povo. E no verso 19, para concluir, diz aqui, nos átrios da casa do Senhor. Ou seja, ele está dizendo que eu possa fazê-lo na presença do povo, vírgula, nos átrios da casa do Senhor. Faça na casa de Deus também. Como assim, pastor? Faça algo para Deus não apenas publicamente perante o povo, na rede social, lá no seu trabalho, mas faça também na casa de Deus. Cante, louve, ore, interceda, congregue, vá para a casa de Deus, por favor. Busque uma igreja enquanto você pode, porque vai chegar o tempo que as pessoas vão querer buscar uma igreja e não vai ter. Faça isso, porque vai chegar o tempo que vai acabar, irmão. Vai acabar sim. Quando Cristo retirar a igreja da terra, quando Cristo estiver retirando o seu povo e prestes a retirar, vai se levantar uma perseguição. Porém, está na Bíblia. Porém, nós precisamos buscar a Deus enquanto podemos achar. Faça isso. Verso número 19, concluo dizendo aqui, nos átrios da casa do Senhor, que eu possa pagar os meus votos. E também, o texto diz, no verso 19, a última parte do verso, diz assim, louvai ao Senhor. Você ama o Senhor? Então louve a Ele. Louve. Pastor, não sei cantar. Louve. Todo aquele que tem fôlego, louve ao Senhor. Louve pela sua grandeza. Louve pelo seu caráter. Louve pela bondade. Louve pela misericórdia. Louve porque Ele é piedoso. Louve a Ele porque Ele é justo. Louve a Ele porque Ele ouve a oração. Louve a Ele porque Ele te ama. Louve a Ele porque Ele te cuida. Louve a Ele porque Ele te dá livramento. Louve a Ele por os benefícios que Ele tem feito. Louve a Ele por tudo aquilo que Ele já realizou na sua vida, na sua casa, na sua família. É só louvar ao Senhor. Amém? Graças a Deus por esta palavra nesta manhã. Eu louvo a Deus pela sua vida. Eu louvo a Deus pela sua casa. Louvamos a Deus pela presença do nosso Senhor. A palavra de Deus é poderosa, é magnífica, é gloriosa, é um alimento para a nossa alma,
é o sustento da nossa alma, da nossa vida, ela não pode faltar. Me ajude a estar orando todos os dias, para que o Senhor lhe mande palavras, irmãos, todas as manhãs, para estar compartilhando aqui com os irmãos. Que o Senhor abra a nossa mente, nosso coração, que o Senhor ministre ao meu coração também, para estar compartilhando da palavra de Deus com os irmãos. Amém? Graças a Deus pela palavra dele, graças a Deus pela sua vida. Vamos estar orando nesse momento. Quero cumprimentar aqui as pessoas que estão aparecendo aqui para mim. Irmã Gênesis Desplanches, Deus abençoe a toda a família. Que Deus abençoe também a irmã Solange, o irmão Norton. Deus abençoe a sua casa, a irmã Solange, a irmã Luana, a irmã Ana Ilka também, a irmã Helena. Deus abençoe a Cláudia, o Adriano, os seus filhos, a Carla Correia, pastor Reinaldo, a Sandra, o Juliano Amorim, a irmã Maura, ao Lucas, a Laura. Deus abençoe essa família. Deus abençoe também a todos os familiares do irmão Juliano, que às vezes eu soube que acompanham nós. Deus abençoe a irmã Sandra, Deus abençoe o Alcione, o Peterson, essa família abençoada. Deus guarde a vida de vocês poderosamente. Minha mãe também, Deus abençoe. Um ótimo dia a todos aqueles que estão conosco, que nos acompanham. Que a misericórdia do Senhor esteja contigo. Amém? Glória a Deus. Tem mais alguém conosco aí, irmãos? Nesta manhã, vamos estar orando e finalizando esta palavra neste dia. Quantos querem agradecer a Deus por essa palavra? Quantos querem ser gratos a Deus por essa palavra? A palavra de Deus, irmãos, ela não volta vazia. Amém? Elisete, Deus abençoe. Bom dia. Glória a Deus. Deus abençoe a vida de todos vocês. Irmão Jair, irmão Mauri, Deus abençoe a toda a família, todos vocês. Glória a Deus. A todos aqueles que estão conosco nesta manhã. Vocês são bênçãos, irmãos. E eu louvo a Deus pela sua companhia todos os dias. Amém? Vamos estar intercedendo e orando que Deus mais uma vez cumpra essa palavra no nosso coração. Amém? Vigia, se cuida e vamos estar orando. Querido Deus e Pai, Senhor, em nome de Jesus, Teu Filho, nós oramos nesse momento. Primeiramente, lhe pedindo perdão dos nossos pecados, de toda falha, toda transgressão. Perdoa, Senhor, todas as nossas transgressões, injustiças, tudo aquilo que possamos, Pai, que fizemos e entristecemos o Teu coração. Senhor, nos ajuda a cumprir esta palavra na nossa vida. Amar o Senhor, verdadeiramente amar, dedicar tempo, ser zeloso para contigo, para com a Tua obra, estar junto contigo, porque o Senhor é um Deus que ouve a oração. O Senhor é um Deus que ouve, Pai, as nossas súplicas. O Senhor é um Deus que está ouvindo a minha oração nesta manhã e a oração de cada um. Eu lhe peço nesta manhã, Senhor, atende a oração do Teu servo, da Tua serva. Alcança essa pessoa que está na live nesta manhã, aonde ela estiver. Trabalha na vida dela, no coração, no espírito, nos relacionamentos. Age, Senhor Deus, quebrando todo tipo de laço, cortando toda obra maligna do inferno. Guarda esta pessoa onde ela for, aonde ela estiver. Deus vivo, livra de todo mal. Deus de projetos, Deus de planos, Deus de promessas. Senhor, em nome de Jesus, guarda a família do Teu servo. Livra de acidentes, Pai, nesse dia, em nome de Jesus. Corta todo tipo de laço, de armadilha, em nome do Senhor Jesus Cristo. Querido Deus, eu peço a Tua bênção, Senhor, para todos os angustiados, aqueles que estão doentes, aqueles que se encontram depressivos. Repreende a enfermidade em nome de Jesus. Repreende toda palavra de maldição em nome de Jesus. Fortalece, levanta, coloca pessoas em pé. Enche do Teu Espírito, da Tua glória e da Tua presença. Senhor, que a pessoa que passar por esta live, que ouvir esta palavra nesta manhã,
seja alcançada pela tua misericórdia, seja alcançada pela tua graça. Senhor Deus, que nesta manhã, Pai, usa a vida dessas pessoas, abençoa teus filhos, abençoa tuas filhas, fortalece, Pai Santo, a igreja do Senhor, anima teu povo, Pai, traz alegria ao coração de cada um para te servir, para te adorar, para engrandecer, tira tudo aquilo que atrapalha de te servir, tira da nossa vida todo o atrapalho, todo o embaraço, aquilo que nos impede de buscar a tua bênção, buscar a tua paz, buscar a tua presença. Senhor, fica conosco no decorrer deste dia, que o teu anjo esteja ao nosso lado, onde for e aonde colocar a planta dos pés. Fica conosco, nos guia, nos orienta, abre portas que estão fechadas, trabalha na vida daquele que está desempregado, abre portas para aquele que está precisando de um trabalho, dá saúde para aquele que está enfermo, Senhor. É o que eu lhe peço nesta manhã, Senhor Deus. Abençoa todo o Ministério Avivamento Pleno, toda a igreja, desde as crianças, Pai, dos bebês de colo, até mesmo aqueles que são mais velhos. Que a bênção repouse e desça sobre toda a nossa família, sobre todo o Ministério Avivamento Pleno, sobre a nossa descendência, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Louvado seja Deus pela sua palavra, pela sua presença, pelo seu Espírito, pela sua glória, por tudo aquilo que Deus tem feito, e ficamos por aqui. Amanhã, se Deus permitir, eu digo sempre isso porque a palavra de Deus nos diz, se Deus permitir, estaremos aqui. Amém, irmã Helena? Deus abençoe. Obrigado. Amém, irmão Norton, também, minha mãe, irmão Jair. Glória a Deus pela vida de vocês. Se Deus quiser, quinta-feira na igreja, discipulado a partir das 20 horas, sexta-feira, a palavra de Deus também para nós, e domingo estaremos naquele batismo abençoado, se assim Deus nos permitir. Amém, irmã Cláudia, irmão Adriano, Deus abençoe vocês, que sejam alcançados pela bênção do Senhor. Amém, irmão Alcione, um abraço. Solange, Deus abençoe, fica na paz. Vamos encerrando mais uma live para a honra e para a glória do nosso Senhor Jesus.